Olá pessoal, muito bem-vindos. Meu nome é Vinícius Bonisson, eu sou médico e eu atuo há 21 anos como endocrinologista, inclusive auxiliando as pessoas com incongruência de gênero, que é uma situação onde eu estou insatisfeito com a minha designação sexual genética. Então eu tenho uma genética, por exemplo, masculina, mas eu me vejo como uma mulher. Então, eu vou precisar de um tratamento. Por que eu vou precisar de um tratamento? Porque existem situações, existem condições dentro da incongruência de gênero e algo mais grave que hoje a gente já enxerga como uma doença, que é a disforia de gênero, que é quando eu tenho vários critérios de insatisfação e isso influencia a minha vida social, influencia o meu bem-estar, influencia a minha capacidade de trabalhar. E eu tenho esses critérios que eu não vejo por que falar sobre eles aqui com grande detalhe, mas o que eu quero dizer é o seguinte, que a expectativa de vida, por exemplo, de um transgênero é 35 anos de idade. Muitos morrem por suicídio. Muitos morrem por doenças sexualmente transmissíveis. Muitos morrem por violência, assassinato, tiro, facada, briga. Estão num ambiente onde isso é muito comum. Então, do mesmo modo que a gente quer transformar isso em algo que não é um problema, tá? E eu não vejo o problema na pessoa, pelo contrário. Cada um pode fazer o que quiser da sua sexualidade. Isso é extremamente importante. E a medicina está aqui para dar condição para que isso aconteça, que é o que a gente vai falar hoje. Como que a gente pode tratar essa pessoa com segurança, sem aumentar, por exemplo, o risco de trombose, sem aumentar, por exemplo, o risco de câncer, ok? Então, a ideia toda é o quê? A gente entender que tem a incongruência de gênero e a gente tem a disforia de gênero, que é um quadro mais grave. Tá? Palavras como transexual devem ser abolidas, porque essa palavra sexual não está apropriada para esse problema. O problema está no gênero. Então, transgênero. Também não posso falar que é um transtorno de gênero. É uma incongruência de gênero, porque transtorno também traz uma conotação negativa e eu não vou usar isso. Então, se eu identifico através dos critérios, quando eu devo começar a tratar? O mais cedo possível. E aí você, como pai e mãe que está vivendo essa situação, você precisa identificar isso logo. Seu filho precisa ter a liberdade de conversar sobre isso com você, para que você possa fornecer o tratamento mais precoce possível. Por exemplo, uma mulher trans, se você começa o tratamento antes, por exemplo, de ficar com a barba densa, é muito melhor o resultado. Porque o tratamento, por exemplo, com o hormônio feminino, ele vai bloquear a testosterona, mas se você já tem folículos pilosos muito desenvolvidos, o tratamento é muito mais difícil. Então, eu como pai e mãe, quanto antes eu identificar isso, melhor. E aí eu posso, inclusive, fazer um bloqueio da puberdade, esperar essa criança ter 16 anos e definir o tratamento. Então, o que a gente tem? Com auxílio psicológico, com terapia, 50% dos pacientes melhoram, que também é algo que não sei se é apropriado, mas assim, eles desistem dessa insatisfação que eles têm, e a outra metade não. E essa outra metade vai precisar de tratamento. E aí eu, como médico, eu preciso que essa pessoa assine um termo de consentimento, eu preciso que ela tenha condições de lidar com os problemas, precisa ter um nível de consciência satisfatório, e eu preciso que ela tenha 16 anos de idade, com a assinatura de um responsável ou 18 anos de idade. Aí o que eu vou fazer? A primeira coisa que a gente vai fazer é fazer o tratamento hormonal. O tratamento hormonal ele vem
antes da cirurgia, isso é muito importante. E o tratamento psicológico deve vir antes da terapia hormonal. Então, você vai encaminhar esse paciente com um profissional especializado e ele vai fazer uma série de levantamentos, perguntas, aplicar técnicas, estratégias e táticas para que essa pessoa seja uma pessoa saudável e feliz. Isso é o objetivo. O objetivo não é resolver o, entre aspas, problema, tá? Mas assim, também a gente não pode deixar de ver isso como algo perigoso para essa pessoa. Por quê? Porque a mortalidade, tá? A mortalidade do paciente trans, a expectativa de vida é de 35 anos de idade. É lógico, alguns vivem muito mais, mas a maioria morre cedo para dar essa média. Então, assim, o problema em si está o quê? No desfecho, não na pessoa. Isso é importante. Então, o que eu vou fazer? Então, se eu quero ser uma mulher trans, eu vou precisar de hormônio feminino. E aí, o que você não deve usar? Anticoncepcional oral. Não use. Aumenta o risco de trombose, dá dislipidemia, causa problemas intestinais, sobrecarrega o fígado, apesar de ser muito barato. Então você vai lá, compra uma mesigina, aplica uma injeção por mês e resolve. Só que tem progesterona sintética, que não é bom. A melhor progesterona que tem é a ciproterona. Vai usar 10 miligramas, no máximo 30 miligramas. O Diane 35 chama 35 porque tem 35 miligramas de ciproterona, que é um que os trans adoram. Os trans mulher adoram. Por quê? Porque funciona e é muito barato, mas não usa. Qual é a melhor estratégia? É o estradiol transdérmico ou o estradiol oral, que também acho que não deve ser usado, principalmente depois dos 35 anos. Então, o gel de estradiol, e aí você vai fazendo uma dose progressiva, ele traz um resultado muito bom. O pior resultado é com a mama e com os pelos. O pelo é um desafio, mas com a ciproterona, com os antiandrogênicos, que eu vou falar em seguida, funciona bem. Então, a mama deixa a desejar um pouco, mas cresce bem, tem mama, mas assim, às vezes a pessoa opta por colocar uma prótese de silicone para ficar bem melhor. E as cirurgias, né, para designação sexual. Então, eu vou passar agora para os homens, tá? Não vou entrar em detalhes de cirurgia, até porque eu não sou cirurgião, mas tem cirurgia, por exemplo, para tirar o pomo de Adão, para melhorar esse aspecto. Então, a cirurgia, ela funciona muito bem também, inclusive dando prazer sexual. Mas sim, e o homem? O que o homem vai usar? Então, o homem trans, que é a mulher que não está satisfeita com o corpo feminino e quer virar homem. Então, homem trans, terapia com a testosterona. Então, a gente tem várias testosteronas disponíveis. Eu gosto muito do Deposteron, que é o cipionato de testosterona. O médico precisa prescrever, precisa de uma receita controlada. E aí você vai usar meia ampola de Deposteron uma vez por semana, uma vez a cada 10 dias. Você pode fazer uma dose maior no início para cessar a menstruação. A menstruação incomoda muito, tá? Então, assim, temos, por exemplo, o Depo-Provera, que é uma injeção trimestral que é muito eficiente para bloquear a menstruação, tá? A própria terapia a longo prazo, ela vai fazer isso, mas às vezes isso é um desejo muito rápido, então eu posso ajudar usando uma progesterona sintética também. Então, a testosterona, eu posso usar a testosterona na forma de gel, tá? A gente tem o androgel, a gente tem as farmácias de manipulação. A farmácia de manipulação é algo extremamente positivo no Brasil, tá? É um orgulho nacional. Nós temos a melhor tecnologia, as melhores farmácias de manipulação estão no Brasil, até por conta da legislação, é a mesma da indústria. Então fala assim, mas indústria é mais confiável. Quem falou isso? De onde veio essa informação? Pelo contrário, você vai pegar, por exemplo, um medicamento para tireoide da vida, vai ver o que tem lá dentro.
corante, tem amarelo, tartrazina, tem, tinta, tem. Ah, pinta lá a cápsula para não confundir, está dando corante para a pessoa, um monte de conservantes, não sei, então, entendeu? Não sei por que um é melhor e não é, se é a mesma legislação, a mesma fiscalização, os mesmos equipamentos, entendeu? E você tem a vantagem de poder colocar só o que você quer. Mas enfim, não estou também querendo defender nenhum nem outro, eu uso os dois. Depende do quê? Do meu objetivo. Então é muito mais fácil você ir na farmácia comprar um medicamento que esperar manipular, principalmente se você não pode deixar faltar. Mas temos a testosterona na forma de gel, o androgel, que libera 25 ou 50 miligramas de testosterona. Você vai passar no ombro todos os dias, sem esquecer, tá? Isso vai crescer o clítoris e você pode fazer uma cirurgia pequena de liberação do clítoris, você consegue uma penetração boa. O prazer que a mulher sente quando tem um homem trans em casa é muito parecido ou até melhor do que com as mulheres que têm homens cis em casa. Então, a testosterona faz crescer o clítoris, fica com um clítoris de mais ou menos 5 centímetros, o que também é muito bom para a satisfação da própria pessoa. E aí você faz uma uretra, tá? Você faz uma pequena cirurgia, libera o clítoris, você consegue inclusive fazer xixi em pé, que é algo também que ajuda muito nessa mudança, né? Do feminino para o masculino. O que a gente não deve, então o que a gente não deve fazer, tá? Testosterona em altíssimas doses por conta do risco de aumento de hematócrito. Então tem que ter um acompanhamento com o objetivo de manter testosterona entre 300 e 1000, tá? Gosto muito dos 600 e 1000. É um número, vamos dizer assim, um número mágico para dar um resultado muito bom. Tratamento com antiandrogênico. A gente tem a ciproterona para pelo na mulher trans, tá? Para diminuir o pelo na mulher trans. A gente tem a ciproterona e tem a espironolactona. A dose para funcionar 100 mg para frente. Entre 100 e 200, podendo chegar até 400 mg. Nunca passei 400 mg a não ser para cirrose, que é uma outra coisa, tá? Mas 200 mg, 100 a 200 mg é um número mágico. E a ciproterona, que é o Androcur, então androgenização, cur de cura. Androcur, a ciproterona. O primeiro medicamento à base de ciproterona foi o Androcur. Aí o que a ciproterona faz? Ela é uma progesterona, tá? Então ela é uma progesterona que vai ajudar a diminuir os pelos. Você usa 10 a 30 miligramas no máximo, nunca usei 30 miligramas para ninguém. 10 miligramas uma vez ao dia via oral funciona bem. Se você é profissional de saúde e está me assistindo, compartilhe esse vídeo, tá? Se você tem interesse em conhecer um pouco mais sobre endocrinologia, eu te convido também a conhecer os nossos cursos, né? Então a gente forma profissionais aí, não é uma pós-graduação, tá? Porque a pós-graduação ela precisa ser num ambiente acadêmico, os cursos são online, com aulas ao vivo comigo. Hoje tem aula, eu vou gravar esse vídeo e já vou dar aula. E eu espero que você tenha gostado. E se você for paciente e estiver assistindo esse vídeo, tá? Procure um bom profissional que possa te auxiliar, que possa fazer com que isso seja prazeroso também para você, e não um desafio, e não uma luta, e não uma fuga. É muito importante para o trans ser menos reativo, tá? Quanto mais reativo você for, principalmente as pessoas que pensam diferente, mais você está alimentando o problema emocional que pode vir por trás disso, tá? Que é esse risco aumentado de suicídio e morte. Então, o problema em si, ele está na disforia de gênero, não está no trans, não está na pessoa, mas está nos problemas que isso traz para essa pessoa socialmente. Então, assim, você não precisa atacar aquela pessoa que não tem esse entendimento, deixa ela. O tempo vai mostrar que esse preconceito que tem dentro dela é algo negativo. Se você se conecta com essa dor, com esse defeito da pessoa, e começa a ficar insatisfeito com isso e ficar hiperreativo. O que é o hiperreativo?
Eu fico nervoso, fico irritado, fico triste, fico magoado, fico ressentido. Isso acontece dentro da família. Você sabe disso. E aí você acaba o quê? Carregando problema para você mesmo. Então seja você, aceite você do jeito que você é e deixa a pessoa que pensa diferente, tá? Porque senão você acaba alimentando mais ainda o problema e ele passa para você também, tá? Eu desejo que vocês tenham uma vida muito tranquila, que vocês vivam bastante e o mais importante, olhem para a disforia, tá? Que é tristeza, é um tipo de depressão, né? Não deixe de procurar ajuda profissional se vocês precisarem. Um abraço, até o próximo vídeo.